Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de outubro de 2023. Iniciamos mais um novo mês e o tema para o mês de outubro é dedicado às missões e ao Santo Rosário. Segundo a intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, outubro é dedicado ao Sínodo. Rezemos pela Igreja para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco e uma Salve Rainha, colocando-nos consagrados a Nossa Senhora para este mês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra do dia. Nesse dia 15 de outubro de 2023, estamos no 28º domingo do tempo comum. Hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, mas por ser domingo, então ela é omitida, tá certo? Mas não deixa de ser o dia dela, mas por ser domingo do Senhor, prevalência do Senhor Jesus. Cor litúrgica então vai ser a verde, não vai ser branca, tá certo? E vamos rezar bastante para todas as pessoas que sofrem, né? As crianças lá no Oriente Médio. Notícias tristes, né? O Hamas tá matando até seus compatriotas. Eles não estão nem aí, né? O objetivo deles é só a matança do povo de Israel. Eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado. O povo vive fazendo isso com os judeus, né? Desde o tempo dos romanos, essa perseguição. Depois vai para a Idade Média, vai para a Idade Moderna. Sempre tem alguém querendo, de várias violências, acabar com os judeus. E eles não aprendem com a história, né? Eles não aprendem. Então, o Hamas é assim, o extremo do absurdo também. Não é só um grupo extremista, é o extremo do absurdo. A pessoa vem dizer que nós vamos fazer a jihad islâmica, vamos acabar com os judeus. Olha, meu filho, desculpa falar, mas tá mais fácil todo mundo árabe acabar do que os judeus. Desculpa aí, tá? Mas o que dá mais medo é que ele está se juntando com outros grupos, como o Hezbollah, porque é lógico, né? A força bélica de judeus para os terroristas é pequena. E eu gostaria de pedir também orações pelo que aconteceu no nosso país. Ontem eu pedi das enchentes, né? Tô desde sexta-feira pedindo das enchentes, o povo que está sofrendo aí na região sul com as enchentes, mas a questão é outra. Eu não sei se vocês viram uma notícia
porque é tanta notícia ruim, né? E essa foi só uma notinha dentro do noticiário. Roubaram 21 metralhadoras de potencial antiaéreo, ou seja, para derrubar avião. O negócio é forte. De um quartel aqui do interior de São Paulo, não aqui do Paraná, do interior de São Paulo, mas aqui no Brasil. E o exército está investigando o que de fato aconteceu, tá? Então, dá para especular um monte de coisa. Pode ser o PCC, o Comando Vermelho, roubando essas metralhadoras para atirar nos helicópteros da polícia, lá nos morros, sei lá onde. Até porque a Bahia virou uma terra sem lei, né? Não sei se você também está sabendo, mas a violência no estado da Bahia chegou a níveis catastróficos, assim, superou a violência na capital do Rio mesmo. O estado inteiro está em conflito armado lá por conta dos grupos, né, dos traficantes. Então pode ser isso, mas também será que não roubaram para financiar o Hamas aí? Entendeu? Então, oremos, né? Porque esse é um tipo de assunto que talvez para algumas pessoas não vá tocar o coração, mas me dá um alerta geral, né? Porque 21 metralhadoras do Exército Brasileiro de ataque antiaéreo não é uma metralhadorazinha qualquer, né? Tá? Meu Deus, onde é que vai ser usado isso, né? E fora que ali na faixa de Gaza, quem mais está sofrendo, quem mais morreu com o ataque que Israel fez na faixa de Gaza foram mulheres e crianças e provavelmente idosos também. Então é sempre o inocente que morre, né? Sempre, 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 sempre. Então, olha, eu acho que tem gente comparando as coisas, mas não há comparação. Essas atrocidades que acontecem chega a ser um nível diferente e pior do tempo da Segunda Guerra Mundial em que fizeram os campos de concentração, né? O negócio tá complicado, tá certo? Bom, feito isso, nesse dia 15, a partir deste dia, então já deixamos de lado a... Deixamos por enquanto, né? Mas eu convido a todos a lerem Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? E vamos para a obra do cardeal São John Henry Newman, tá certo? Prometido aí, então no dia 15 em diante. Então vamos fazer a leitura desse material. É em formato, desculpa, é em livro, então o título é Sobre o culto à Santíssima Virgem na Igreja Católica, é da editora Paulus, né? E na realidade ele é uma carta direcionada ao Dr. Pusey, da Igreja Anglicana lá na Inglaterra. Então foi transformado em livro porque é uma carta que tem um pouco de doutrina, tem... eu esqueci o termo filosófico, eu fiz a leitura esses tempos, né? Bem no dia 9, alguma coisa relacionada a ele. Ele tem uma característica na parte... Quem é padre, né? Vai entender. Eu não sou padre, então eu não tenho como guardar certos conceitos, certo? Mas é em defesa da Nossa Senhora, né? Então, o cardeal Newman, ele nasce em berço anglicano, ele faz a profissão de fé no anglicanismo, mas depois ele se converte ao catolicismo, até o ponto de chegar a ser cardeal. Então, ele passou por tudo, tudo, né? Se tornou sacerdote, foi bispo e depois nomeado cardeal. E fora os outros escritos que ele produziu durante o longo da sua vida, tá certo? Então vamos lá. Carta ao Dr. Pusey, introdução. Resposta do então padre John Henry Newman ao Dr. Pusey, em contexto
num contexto de divergências teológicas entre católicos, ingleses e anglicanos em relação ao que se consideravam erros ou exageros dos católicos, como o culto a Nossa Senhora e a infalibilidade papal. Então, esse é o começo da obra, tá? Que está traduzida para o português pela editora Paulus. Quem quer que deseje a união da cristandade, dilacerada por tantas e prolongadas divisões, não pode experimentar outro sentimento que não o de alegria, meu caro Pusey, ao ver por meio de sua última obra que o Senhor finalmente descobriu a possibilidade de nos apresentar proposições precisas para alcançar o grande fim, e que o Senhor está à altura de dizer em que condições e sobre quais fundamentos lhe é possível trabalhar conosco para alcançá-lo. Não é necessário estarmos de acordo com o Senhor sobre os detalhes do seu plano ou sobre os princípios por ele abarcados para nos alegrar ao saber que, com o seu conhecimento pessoal da Igreja Anglicana, com sua experiência da Constituição e das tendências dela, o Senhor acredita ter chegado o momento em que o Senhor e seus amigos podem, com prudência, dedicar a meditar sobre tal empreitada. Ainda que o Senhor fosse um membro isolado desta Igreja, uma sentinela sobre uma torre elevada numa metrópole de opinião religiosa, nós o escutaríamos naturalmente com interesse anunciar as condições do céu e avançar da noite, as estrelas que se erguem ou as nuvens que se juntam, as possibilidades de futuro dos três grandes partidos que o anglicanismo encerra em seu seio, e a ação exercida sobre cada um deles pela ciência e pelos acontecimentos políticos do momento. O Senhor não aborda essas questões, mas o passo que o Senhor dá evidentemente apresenta a medida e a conclusão da opinião a qual o Senhor chegou a partir delas. Mas o Senhor não é simplesmente um indivíduo. Desde o início de sua juventude, o Senhor se dedicou à igreja estabelecida e após 40, 50 anos de trabalho incessante a serviço dela, suas raízes e seus ramos se estendem por todos os cantos de seu vasto território. Mais do que ninguém no mundo, o Senhor foi o agente constante e infatigável de uma grande obra realizada no seio dela. E ao contrário do que costuma acontecer, o Senhor conquistou em vida, como também mereceu, a confiança de seus irmãos. O Senhor não pode falar por si só. Seus antecedentes, sua influência atual são para nós uma garantia de que a decisão que o Senhor poderá tomar se tornará a decisão de uma multidão. Outros grupos numerosos, dos quais se poderia considerar o Senhor precisamente como um órgão, serão abalados por sua autoridade ou seus argumentos. Outros ainda de uma escola mais recente que a do Senhor e que verdadeiramente não são aderentes ao Senhor, mas pela única razão de que se adiantaram ao Senhor pela liberdade de seus discursos e de suas demonstrações em nosso favor, o aceitarão nesta ocasião como seu intérprete. Não existe nenhum lugar nem entre nós, nem em sua própria igreja, nem suponho na igreja grega, ninguém a quem seja dado atuar junto a uma reunião de homens tão numerosos, tão virtuosos, tão capazes, instruídos e zelosos quanto aqueles sobre os quais se estende mais ou menos a sua influência, e eu não poderia prestar-lhes homenagem maior do que lhes dizendo que deveriam tornar-se todos católicos, nem prestar-lhes um serviço mais afetuoso do que rezando para que um dia isso aconteça. Eu também não poderia, estou certo disso, dedicar-me a uma missão mais agradável ao divino mestre da igreja, nem demonstrar melhor minha fidelidade e minha submissão respeitosa ao seu vigário na terra, do que me esforçando para contribuir, por mais timidamente que seja, à concretização de uma tão grande obra. Assim, ele tá sendo respeitoso com o Sr. Pusey, né? Vamos ver. Bom, eu vou continuar amanhã, né? E ele vai colocando depois de forma sólida, Sr. Newman, né? O porquê dessa divergência do Sr. Pusey com relação à devoção à Nossa Senhora, que ele acha que é um exagero, certo? Então, veja, essa questão de Nossa Senhora ser relegada a um papel menor, alguma coisa, já vem de longa data, mas em tempos atuais esse desprezo que nós vemos à devoção à Nossa Senhora é que tem chamado muito mais atenção e muitos estão sendo convocados
a mostrarem seu amor extremado a Nossa Senhora, né? Porque nós não idolatramos Nossa Senhora. Ela nos faz amá-la. Ela mesma nos faz amá-la, porque ela sabe que amando ela apresenta o Senhor Jesus. Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? O que o católico... Porque existem católicos que não gostam dos católicos marianos. Acham que é exagero e tal. E aí meio que fica um sentimento parecido com muitos irmãos pentecostais que não gostam da devoção à Nossa Senhora, muito menos da Nossa Senhora. Né? Não vou entrar aqui no mérito, não vou ficar falando a respeito, né? Não vale a pena. Mas só quem faz uma experiência devocional com Nossa Senhora, por novena, participar de confrarias, tem os Legionários de Maria, Irmandades, Congregação Mariana, tem vários. Mas à medida que a gente se aprofunda mais no caminho à Nossa Senhora, ela nos mostra Jesus e nos mostra como devemos adorá-lo, agradá-lo, aceitar a vontade dele. Ela é uma boa professora, é uma boa mãe e muito amorosa, muito paciente, chora e implora por nós, para Deus Pai e para seu Divino Filho. Então, Nossa Senhora é um caminho. Então, nesses 15 dias que a gente estava parcamente falando trechos das obras de Santa Teresinha, foi parco mesmo, né? Mas é também para vocês correrem atrás a respeito, estudarem mais. Quem não conhece, tem lá História de uma Alma. Se você já leu, parte para as obras completas, vai tentar descobrir, ou alguma outra obra dela, mas eu sugiro as obras completas, quem é mais apaixonado por Santa Teresinha. Santa Teresinha propõe a pequena via. É tão simples que às vezes a gente complica tudo que ela falou e tudo que ela fez, certo? Mas a Santa Teresinha tem a pequena via. Ela nos mostra como que devemos chegar ao Senhor Jesus. E aí provavelmente viveríamos melhor. O caminho à Nossa Senhora é o caminho de adorarmos verdadeiramente o Senhor Jesus. Mas não é só isso. É uma caminhada rumo a uma vida santa, na condição que estamos, naquilo que fomos e deixamos para trás. Então, é um caminho que não há erro. Os grandes santos, então, às vezes eu faço lá o santo do dia. Olha, 90, olha, desculpa falar, posso estar errado, mas boa parte dos, não vou colocar porcentagem, mas boa parte dos santos que eu falo ou que eu coloco lá em voz artificial no Santidade de Fato, a boa parte era devoto de Nossa Senhora, de Nossa Senhora. E alguns eram muito apaixonados a ponto de publicarem obras, de fazer a devoção, de sofrerem por serem marianos, né? Meu amigo, eu já ouvi até... Teve não vou citar o nome, né? Mas é um padre conhecido da internet. Ele até tentou fazer missão fora da região dele, da região Nordeste. Acho que você já deve saber quem é. O meu maior respeito por esse padre, né? E agora ele está se dedicando à paróquia dele. Eventualmente ele vem para um podcast, tal, para o eixo Rio-São Paulo, e tá certo. Ou até para o Rio Grande do Sul, que foi a última vez. Ele disse que quando eu estava no seminário, e ele rezava muito o terço, diz que olharam para ele com certo desprezo, né? Ela não falou assim, mas deu a entender que não foi muito bem visto. Foi já falando que muito mariano você, né? Aí ele não entendeu, né? Tipo, ou, enfim, ficou um pouco incomodado com aquilo, porque na lógica dele, até eu também pensaria assim, ué, e todo padre não deveria rezar para Nossa Senhora? Porque esse é o caminho mais seguro. Não há outro caminho. Não há. Não há. Não há. Não há. Santa Teresinha amava Nossa Senhora. Santa Faustina via Nossa Senhora. Ah, São Bernardo de Claraval, pode até não ter visto, mas expressou seu amor. Um santo que carregou São Jacinto? Não. Eu sempre confundo com São Januário. São Januário é do milagre do sangue, né?
Não, acho que é São Jacinto, é da Polônia. Carregou uma baita numa estátua de Nossa Senhora em pedra, como se fosse papel. Atravessou o rio lá, tinha que atravessar uma parte para poder, fugindo de tropas dos mongóis, se não me engano. O pessoal ia dizimar a região, né? Ele salvou o sacrário, salvou as espécies consagradas e levou Nossa Senhora na estátua que estava na igreja, né? E todos esses santos muito amados por Nossa Senhora e os santos a- amorosos com Nossa Senhora. Então, é, veja, se você já ama Nossa Senhora, a gente tem que aprimorar mais, né? Torná-la mais forte essa devoção, né? Tentar enxugar as lágrimas dela. Então, eu digo isso porque eu estou fazendo além da Santa Teresinha, né, que é fácil de fazer. Não é que é fácil, mas, enfim, é rápido de fazer. Tem uma devoção Nossa Senhora das Dores, aí eu me propus a fazer, e eu nem sabia que ia acontecer guerra, né? Mas com uma forma de eu ter mais empatia com a dor dela perante a morte de seu divino filho. Porque eu não consigo fazer a via sacra toda sexta-feira. Então, o que que eu me comprometi? Não, vou fazer uma devoção Nossa Senhora das Dores para entrar né, nessa dor também, né? Que é a outra visão da dor, que é o encontro mesmo. Então tem gente que participa da Via Sacra, vê aquele encontro, né? A estátua Nossa Senhora das Dores encontrando Jesus crucificado. E às vezes as pessoas olham aqui e não sente nada, não percebe nada, não pensa. Porque o que é pedido na meditação da Via Sacra? Uma meditação. Então por que também não meditar nas dores de Nossa Senhora? Certo? O Pitaco eu vou terminar, né? Então o início da carta tá um pouco meio cheio de dedo ali, né? Mas adentrando na carta, a gente tem mais 14 dias pra gente estar lendo, pra você estar me ouvindo, então vamos chegar lá, né? Nesse quesito. Mas eu vou dizer o seguinte: não sejamos insensíveis, não tenhamos desprezo porque uma pessoa faz a novena ou tal. Tomara que a novena pegue você, Nossa Senhora laceie você com o rosário dela e quick, né? Puxe para ela, porque não vamos atirar pedras para este coração imaculado que já sofre. E ela corre atrás de todo mundo. Pessoal que não é batizado, os batizados, crianças, velhinhos. Ela corre atrás, né? Ela corre atrás, todo mundo. Aparece em vários lugares do mundo. Então, vou fechar com uma pregação que eu ouvi. Você encontra lá no Canção Nova Play. Foi do evento passado, não desse fim de semana, mas do passado, semana passada, de cura e libertação. Tem uma pregação do Padre Duarte. Não é o Perguntas e Respostas, é um outro. É um outro lá. E ele fala coisas bem duras, né? Eu não vou ficar falando coisas. Porque mesmo ele falando de forma gentil, são temas pesados. Ninguém fala aquilo dentro da Igreja Católica. Mas é o que a gente percebe. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: se você tiver interesse, vai no Canção Nova Play, tem lá. Acampamento de Cura e Libertação, dá uma olhada, pá, né? Vá lá e seja por sua própria conta. Mas algo que me fez meditar bastante. Então, os nossos pecados graves e mortais, porque eu peco, você peca, todos nós pecamos, todos. Mas pensa todos esses pecados que vão recair sobre nós mesmos, num tempo pequeno, ou médio ou grande, sobre todos nós ao mesmo tempo. Isso ninguém pensa, né? Então chega uma hora
que a gente tem que parar e pensar assim, isso que eu faço atinge alguém? Mesmo que seja um pecado escondido, não vou nem ficar falando aqui, né? Tem os 7 pecados capitais, né? Se irando sozinho, se enchendo de comida, gula, né? Sozinho. No final, será que? Porque tem o plano espiritual, o plano do sobrenatural, a conta a ser paga. Imagina quem faz pecados gravíssimos, né? No final, os pecados, nossos pecados recorrentes, eu não chamo de estimação, porque aí é passar pano pro meu ato pecaminoso, né? Então, os pecados recorrentes, por mais que pareça que não envolva ninguém, é uma forma egoísta, mas aí eu fiquei pensando, ai, ai, ai. Então, aquilo que eu faço todo dia, e porque não é um, são vários, né? Inveja, raiva, praguejando, murmurando, porque eu não tenho um coração tão bom assim, tudo cheio de más intenções, furar os olhos da pessoa, puxar o tapete, xingar a pessoa. Isso eu sozinha, sendo esse poço miserável, desgraçado, praguejante. Então você pensa, aí você, é a tua família, aí uma nação, né? O bairro, o time de futebol, os fãs, as torcidas de futebol. Você acha que a coisa vai ficar impune? Que Jesus não tá vendo? Jesus não tá vendo? E Nossa Senhora toda vez lá chorando, se descabelando por nós? Pelo amor de Deus, não manda um raio. Apesar que esses tempos eu vi um vídeo feio. Meu Deus, um raio caindo na praia lá. Isso foi acho que no México, credo. Né? Mas não precisa ter raio, né? Enchente, queimada. A ilha que queimou lá no Havaí. A guerra na Ucrânia. Guerra no Oriente Médio, queimando criancinha. Aí os dois lados matando as criancinhas de cada povo. Meu Deus, que horror. Não é que a gente tá merecendo, mas às vezes você vê também famílias desmoronando. Não dá pra culpar Deus. Se é pra ter um culpado, provavelmente são não só os erros daquela família, mas os nossos erros também. Que se juntam, né? Aí, ai, a mente doentia. Vamos rezar pra Nossa Senhora pra ver se melhora, né? Então, é isso que eu tô falando. Às vezes a gente tem que parar e meditar a respeito, né? Bom, pitaco longo. Mas para encerrar, aí você talvez não saiba, mas eu não sei quem sou eu. Não, calma, calma, respira. Para saber isso, Nossa Senhora também resolve, pelo menos no meu caso. Então, dá um testemunho. Você quer descobrir de uma forma forte, gentil e ao mesmo tempo aquela sacudidela para começar a sair até as penas da cabeça, né? Você faz a consagração pelo método Montfort, a Nossa Senhora, que te leva para o Senhor Jesus. Todo ano que eu faço, teve época que eu tava muito alucinada, fazia 3 vezes, aí eu surtava 3 vezes ao ano, né? Não conseguia nem gravar. Agora eu aprendi, tem que ser feito uma vez só, muito bem feito, e ainda pedir clemência, né? Porque eu não surte depois. Esse ano já foi mais tranquilo, mas eu descobri outros aspectos de mim mesmo, né? Xiii, Marilena é assim. É, difícil. Cada ano que eu tenho feito, mais ou menos uns 5, já tem desde 2014, já vai fazer 10 anos essa consagração. Só que de uns 5 anos para cá, eu tenho descoberto aspectos que eu preciso ou maneirar, ou cortar, renunciar e seja o que Deus quiser. Porque dentro da consagração, que é um exercício espiritual de 33 dias, se não me engano são 33 dias, existe uma semana de conhecimento de si mesmo, depois uma semana de conhecimento da Nossa Senhora e, por último, conhecimento do Senhor Jesus Cristo, certo? Mas é batata, no meu caso funciona. E você tem que pedir que a Espírito Santo te revele, e você é bom você anotar, não fazer um diarinho, né? E você começar a trabalhar isso. Tá? Então você quer conhecer a si mesmo? Tem gente que, porque eu sou sanguíneo, eu sou melancólico, eu sou fleumático, só que desculpa falar,
Agora você grossa. Que adianta? E daí que você é um fleumático? Ou e daí que você é sanguíneo se você não vai no cerne da questão? Você tem inveja? Você é raivoso? Você é desleixado ou desleixada? Tanto fez, tanto faz? Isso é perigoso também, sabe? Não é caridoso, arrogante, vaidoso, que mais? Canguinha, avarento, guloso, gulosa, come demais, compulsivo para algumas coisas e essa compulsão leva os outros a sofrerem. Você leva um monte de gente para a tua compulsão. Desculpa, tá? Se você acredita no fleumático, sanguíneo, não sei o quê. Eu, por exemplo, nem quero saber. Eu desconfio que eu seja. A questão é, não, peraí, eu tenho que ver aquilo que me faz errar. Não tô dizendo que, veja bem, eu tô, né? Desculpa aí se eu tô sendo arrogante e grossa. Mas a questão aqui é ir além de um sanguíneo, fleumático e tal, melancólico. Isso tá parecendo trocar de signo, entendeu? É isso que acontece. É o que dizem, inclusive. Então, por isso que eu já não adentrei muito nisso. Por um primeiro momento, pode ser interessante, mas não é isso que vai te definir. Tem que ver o quem é você, quem sou eu, de verdade. E que te tá, e que causa problemas no convívio social, no convívio com si mesmo, né? Porque às vezes a gente é compulsivo com comida, a gente destrói a si mesmo, não vê lá o quilos mortais, né? Gente travada e querendo se matar com comida, né? Então, assim, você quer fazer uma experiência de tentar descobrir de fato quem é você, mas tentar eliminar, pede ajuda para Nossa Senhora, pelo Espírito Santo e Senhor Jesus Cristo. Eles vão te dar uma mãozinha, né? Quem sabe não seja um bom começo, tá? Então, a consagração a Nossa Senhora pelo método Montfort não é para os fracos. Se você sente o chamado, e se você já fez, faça sempre uma vez por ano. Teve época que eu queria desistir? Teve. Mas eu sempre lembro, não, eu tenho que fazer. Porque nos dá um fortalecimento, né? Parece devocional, é um exercício espiritual, é bom que você faça. Se você quiser colocar pulseirinha, algo que identifique que você é um consagrado pelo método Monfort, não tem problema. Eu não posso usar porque eu tenho alergia a metal, então eu só uso um escapulário de aço cirúrgico, que é a única coisa que meu corpo suporta. Não pode ser qualquer metal no corpo que já brotou já tudo, né? Mas se alguém me perguntar ou acontecer, sim, sou consagrada pelo método Monfort. Já tem 9 anos, né? Então já vai entrar para 10. Então a primeira vez que eu fiz foi em 2014, ainda não estava nem na igreja católica, eu estava numa seita. Foi ótimo. Nossa, até a seita acabou naquela época. Não tô dizendo que foi porque eu fiz o método Monfort. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que coincidiu com muita coisa, né? Tá? Então, não tem problema essas coisas começar a desmoronar. Às vezes tem que desmoronar para vir coisa melhor, né? Certo? Então vamos para a primeira leitura de hoje, livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, até em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 22 ou 23, com refrão: Na casa do Senhor habitarei eternamente.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Segunda leitura de hoje, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 a 14, 19 a 20. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo passado, que também foi uma parábola. Mateus 21, versículos 33 a 43. Tá certo? Gente, desejo a todos um ótimo domingo. Não deixem de ir à missa. Fiquem em paz, na paz de Cristo, mas principalmente rezem bastante. Ah, mas eu não tenho a disciplina de rezar. Eis o momento. Não entre para oração por modinha. Entrar, assim, participar de grupo de oração, participar de cerco de Jericó, de uma novena a Nossa Senhora, São José, não importa. Se esse é o caminho para você começar a rezar, mesmo pedindo coisas para você, ou só para agradecer, ótimo. Melhor do que você não ter uma disciplina na oração. Mas eu sugiro, tenha como foco tudo que está acontecendo no mundo. Foca em um ou dois assuntos que estão mexendo muito. É o sínodo lá do Papa. Eu nem estou falando para rezar lá, né? Estou falando mais da guerra, de quem está perecendo por aí, sofrendo violência. Porque eu tenho um foco. Eu não falo muito aqui, mas eu tenho um foco. Não é nenhum. São alguns, assim, que permeiam um foco principal. Mas eu sugiro, tudo que isso que está acontecendo no planeta, alguma notícia ruim que está mexendo no seu coração, se são vários, que seja motivo para você dobrar o joelho e começar a rezar. Para acordar de manhã, não importa que horário, se você acorda um horário, acorda um outro e às vezes perde tudo, mas não deixa de rezar. Não saia sem as orações principais. Pelo menos 15 minutos, 10 minutinhos. Porque você vai perder tempo com 10 minutos no celular, quando vai ver já deu 1 hora. Então, faz uns 10 minutos, faz uns 15 minutos, vai agregando com o tempo. Aí você vai conseguindo fazer as consagrações, exercícios espirituais, leitura da palavra.
Sempre vai ter uma brecha. Mesmo que, eu vou ser bem franco em falar, eu acho que eu passo uma impressão errada. Mas não tem problema, porque essas coisas a gente mostra para Deus, não mostra para os outros. Eu acho, tenho por mim, que tem gente que pensa que eu não rezo. Ou que eu deixei de rezar, por exemplo, né? O que eu posso afirmar de verdade, assim, eu não estou conseguindo ler aquilo que eu comprei de livro. Isso é uma minha-culpa. Isso é verdade. De verdade é. Mas eu rezo. O quanto eu não vou dizer, porque não compete você saber. Eu tenho que rezar à medida que, às vezes eu tô bem de saúde, às vezes tem dia que tô com dor. Aí a oração é a dor, né? Aí eu oferto a minha dor, né? Mas a gente tem que começar a aprender também a rezar mentalmente, né? Não esqueçam do livro do professor Felipe Aquino, o que são as indulgências. Lá ensina a rezar. As orações têm sentido. Você ganha indulgência parcial, indulgência plenária. Lembrando, é para você ou para as almas do purgatório. Para gente viva, a gente não faz. Tem controvérsias. Tem padre que fala que dá para fazer indulgência para quem está inconsciente na UTI, por exemplo. Mas aí eu fico na dúvida, né? Mas de qualquer forma, reze mesmo assim, implore por alguém, pela conversão das pessoas, né? Mas eu sugiro muito esse livro, porque primeiro que te leva para oração, segundo você vai ganhar uma. Já que quer ganhar alguma coisa de Deus, isso é uma forma de ganhar. Tá lá no Diário de Santa Faustina. Oh, minha querida secretária, abra, como é que é? O tesouro que a minha igreja oferece. O que é isso? As indulgências. Tem que rezar, meu irmão. Tem que rezar, né? Tá certo? Ou compra aqueles manualzinho, né? Livro de orações da Ave Maria. Tem o livro, o Devocionário da Patronos, da capa verdinha. Patronos é uma editora pequenininha, tá? Por enquanto. Mas tem um devocionário, ó, muito bem orientado por um padre. Não é um devocionário qualquer, tá? Tem o da Domus Áurea também, editora Domus Áurea, que acho que da região Nordeste, não lembro qual que é a cidade, tem um devocionário pequeno, bem importante, tá certo? Tem os pequenininhos de bolso, tem aquele da Canção Nova, que tem a foto do Monsenhor Jonas, também ajuda, para você que tá seco de tudo, sabe de nada, inocente, né? Por favor. Então, um ótimo domingo, pelo amor de Deus, gente. Rezemos. O planeta tá. Já tá vendo coisas absurdas aí. E a tendência é ver mais coisa absurda. Um abraço a todos.